Uma decisão que, no caso concreto, beneficia apenas um ex-parlamentar. Mas o julgamento realizado pelo STF define a posição da Corte sobre casos com o mesmo tema que tramitam na Justiça. Numa das últimas grandes decisões do plenário no ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu decretar extinta a punibilidade do ex-deputado federal José Tatico, condenado por sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária. No entendimento dos ministros, o ex-parlamentar pagou o tributo devido e o prazo prescricional caiu pela metade, quando ele completou 70 anos. O denunciado deixou de fazer recolhimentos, omitindo fatos geradores de contribuições previdenciárias. A precária situação financeira não dispensa a pessoa jurídica de manter a escrituração em dia, né? A simples condição de sócio não é justa causa para a persecução penal. O réu não se viu privado de tais poderes. O ex-deputado federal José Tatico, do PTB de Goiás, foi condenado em 2010 a 7 anos de prisão por apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição para a Previdência Social. Dívidas que, somadas, chegam a quase R$1 milhão. O advogado dele defendeu no Supremo que Tatico se dedicava às atividades de parlamentar no Congresso e quem dirigia a empresa era um dos sócios. Por isso, ele não tinha informações de que os tributos não estavam sendo pagos. Este advogado, especialista em direito tributário, explica que quando, por motivos variados, a empresa deixa de repassar a contribuição dos empregados para os cofres públicos, a medida configura crime. Nós estamos falando de responsabilidade criminal, e a responsabilidade criminal é pessoal e subjetiva. Então, quem responde não é necessariamente... O fato de você fazer parte de uma sociedade não faz com que você necessariamente seja responsável pelo ato praticado pela empresa. Quem é responsável pelo ato praticado pela empresa é o gerente, ou aquele que efetivamente pratica atos de gerência ou ato de administração. A decisão favorável ao ex-parlamentar foi bem apertada aqui no plenário do Supremo. Esse caso começou a ser analisado pela Corte em 2010. Depois, com os recursos, voltou a ser apreciado pelos ministros em julho do ano passado. A Corte, então, ficou dividida. O processo voltou a ser julgado em dezembro. E com o voto de desempate do ministro Celso de Mello, ficou decidido que José Tatico não deverá responder mais criminalmente. Os ministros ponderaram a idade do ex-parlamentar, que tem mais de 70 anos, e o prazo prescricional, que diminuiu por ele ter entrado com recurso contra a condenação. A aplicação do prazo prescricional pela metade, ela se dá quando a pessoa completa 70 anos antes da sentença ou do acórdão penal condenatório. Neste caso específico, me parece que o deputado completou 70 anos, um dia após a condenação. Mas dessa decisão foram opostos embargos de declaração. E os embargos de declaração faz com que se suspenda a eficácia daquele acórdão para que ele seja integrado pela decisão dos embargos, de maneira que a decisão final só saiu efetivamente com a decisão dos embargos. Daí o entendimento do Supremo de que a prescrição havia sido atingida, porquanto ele já possuía 70 anos quando do julgamento dos embargos de declaração. O ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que estava à frente do Ministério Público Federal quando o caso começou a ser analisado pela Suprema Corte, ele deu detalhes de como funcionava o suposto esquema de sonegação fiscal na empresa de José Tatico. De janeiro de 95 a agosto de 2002, o denunciado, na condição de administrador da empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Limitada, não repassou à Previdência Social o valor da contribuição descontada do salário percebido pelos empregados da empresa, relacionados na folha de pagamento mensal
e nas rescisões de contrato de trabalho. Mas, além disso, a denúncia descreveu, e está provado nos autos, o denunciado deixou de fazer recolhimentos, omitindo fatos geradores de contribuições previdenciárias na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, consistentes em remuneração pagas aos segurados empregados, segurados contribuintes individuais e diferença de remuneração dos segurados empregados, conduta que tipifica o crime de sonegação previdenciária tipificado no artigo 337. O ônus da prova é da acusação. Então, a rigor, não basta ao Ministério Público juntar o contrato social e dizer que é sócio. É necessário que prove que é sócio e que praticava atos de gerência ou aquele determinado ato que culminou com a ação penal. Feita essa mínima prova, a contraprova passa a ser da defesa, de demonstrar no curso do processo, por exemplo, de que apesar de documentalmente alguém ter atribuído a gerência, não era ele que efetivamente praticava os autos. Trata-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que a simples condição de sócio não é justa causa para a persecução penal. Eis que, em momento algum, o acusado participou efetivamente do controle administrativo, financeiro ou contábil da empresa autuada. O acusado, desde o ano de 1994, dedica-se exclusivamente à seara política. O argumento do advogado de José Tatico de que o ex-parlamentar não tinha participação efetiva na empresa e nem sabia dos débitos não foi levado em consideração pelos ministros que o condenaram, mas o pagamento da dívida tributária de aproximadamente R$900 mil foi fundamental para reverter a punição dele. No próximo bloco, veja os aspectos jurídicos que envolveram essa ação penal julgada pelo plenário. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que declarou extinta a punibilidade do ex-deputado federal José Fuscal de Cecílio, mais conhecido como José Tatico. Ele foi condenado em setembro de 2010 pelo Supremo por apropriação indébita previdenciária e sonegação fiscal. Apesar dessa decisão valer apenas para o caso concreto do ex-parlamentar, ela abre um precedente importante para outros casos que tramitam na Justiça com pedidos semelhantes. José Tatico foi condenado a 7 anos de prisão no dia 27 de setembro de 2010, um dia antes dele completar 70 anos. A defesa argumentou no recurso que o crime não poderia mais ser punido, porque ele já teria completado 70 anos e a decisão ainda não tinha transitado em julgado. De acordo com o Código Penal, crimes com pena superior a 4 anos, cuja condenação não exceda 8 anos, prescrevem em 12 anos. Ou seja, após esse período não pode mais haver punição. No caso de réu com mais de 70 anos, o prazo de prescrição cai pela metade, para 6 anos no caso específico. Como o crime foi cometido em 2002, segundo a defesa, a prescrição ocorreu em 2008. Por maioria, o plenário do Supremo decidiu que José Tatico deveria ser beneficiado com a prescrição. Essa decisão ocorreu em dezembro do ano passado, em 2013. Mas em 2010, no primeiro julgamento que envolveu o ex-parlamentar, na época, ele que era deputado federal, foi condenado pela Suprema Corte por sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária.
Tatico foi acusado de cometer crime de sonegação por ter deixado de recolher contribuição previdenciária dos funcionários da empresa da qual era sócio. A defesa do ex-deputado argumentou que ele não gerenciava a empresa e, portanto, não poderia ser responsabilizado. O primeiro a votar, depois da defesa, foi o relator do recurso, o ministro atualmente aposentado, Carlos Aires Brito. O primeiro julgamento no plenário teve início em setembro de 2010. Na ocasião, o então presidente da corte contou como o crime ocorreu. Esses valores consolidados, todos, em 14 de março de 2003, atingiram um montante de R$ 618.587. De igual modo, consoante se observa de representação fiscal para fins penais e da extensa documentação que a acompanha, não se pode deixar de reconhecer que elas conferem suficiente suporte fático probatório à materialidade delitiva quanto ao crime de sonegação de contribuição previdenciária. Os seguintes fatos geradores foram omitidos: a. Remunerações pagas aos segurados empregados, referentes aos períodos de 5 de 1999 a 8 de 2002, sendo que tais remunerações foram apuradas com base nas folhas de pagamento e rescisões de contrato de trabalho. O relator do processo, o ministro aposentado Carlos Aires Brito, entendeu que os indícios eram suficientes para condenar José Tatico. Ele foi seguido por unanimidade. A ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal contra o então parlamentar foi acolhida pela Suprema Corte, isso em 2010. E o então deputado condenado por 7 anos de prisão em regime semiaberto. Apesar de a sua defesa alegar que, aspas, o acusado nunca exerceu, tampouco praticou qualquer ato de gerência e ou administração na aludida empresa, bem como que ele, em 1983, teria otorgado procuração em favor de Edmilson José Cezílio, seu filho, conferindo-lhe plenos poderes para gerência e administração. Conforme ressaltou o Ministério Público, apesar da outorga de poderes de gerência do Curtume Progresso Indústria e Comércio Limitada a Edmilson José Cezílio, o réu não se viu privado de tais poderes, tal como demonstrado aqui pelo eminente relator, o que autoriza a conclusão que também era responsável pelos atos de gestão. Na sessão que condenou José Tatico, os ministros entenderam que a defesa também não conseguiu comprovar que o débito previdenciário da empresa já tinha sido objeto de parcelamento junto à Previdência Social. Também não logrou a defesa trazer certidão respectiva de eventual parcelamento para fins de incidência do artigo 68 da Lei 11.941. Aliás, essa demora em fazer o uso desse dispositivo parece que a defesa ou o Corréu, ele apostou numa eventual prescrição para fins de se furtar do pagamento da dívida fiscal. O parcelamento, apontou Vossa Excelência, que teria sido obtido em 2009, mas só em julho último é que veio a ser recolhida a primeira parcela, a primeira prestação desse parcelamento. E, logicamente, se tem aqui o inadimplemento, Não há nada após esse recolhimento tardio da primeira parcela que indique a subsistência do próprio parcelamento, porque, evidentemente, a precária situação financeira não dispensa a pessoa jurídica de manter a escrituração em dia, O julgamento foi encerrado com a condenação do primeiro deputado federal pelo Supremo, mas insatisfeita com a decisão, a defesa do ex-parlamentar recorreu e o caso voltou a ser analisado pela Suprema Corte com o julgamento dos embargos de declaração na ação penal 516. Os embargos começaram a ser analisados em 2011, mas as discussões foram interrompidas por pedidos de vista. No início de 2013, o julgamento foi retomado. Tendo em vista que a nossa mais recente jurisprudência é no sentido de que a decisão condenatória na nossa competência originária não pode produzir de imediato a restrição à liberdade conforme foi decidido recentemente e que o pagamento do tributo ocorreu antes do trânsito julgado, eu
num primeiro momento, acolho a extinção da punibilidade em virtude do pagamento do débito tributário e gostaria que Vossa Excelência encaminhasse essa questão. Não houve o trânsito em julgado da ação. Ao completar 70 anos, antes do trânsito em julgado, portanto, não há que se falar em PPE, em pretensão da pretensão executória, é PPP, pretensão da punição, da prescrição punitiva, porque ainda há embargos infringentes, e ao completar os 70 anos, cai para 4 anos. Caindo para 4 anos, tendo em conta que o fato foi... Deixa eu trocar 2003. De óculos para verificar. Denúncia... Abril de 2003. E o recebimento da denúncia em fevereiro de 2009, as duas... 6 anos. As duas decisões em concretos estão prescritas. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença. Neste caso, a sentença se deu na véspera da data em que o acusado completou 70 anos. Tem que se fazer a distinção entre a extinção da pretensão punitiva e da pretensão da execução, da pretensão executória. Qual é o marco divisor? No meu entender, também não é o trânsito em julgado. O marco divisor não é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é uma condição, um requisito para desencadear o início das atividades relacionadas com a pretensão executória. Mas isso não quer dizer que a pretensão executória já não exista antes. A pretensão executória, em tese, ela existe a partir da sentença condenatória. Eu faço a mesma distinção entre a pretensão punitiva e a pretensão executória e entendo que, no caso, o marco, né, para que nós consideremos a idade como causa de redução do prazo prescricional é a data do julgamento, seguindo a jurisprudência do Supremo. Não é dado reputar transitada em julgado a decisão que, embora proferida em instância única pelo Supremo Tribunal Federal, está sujeita a embargos de declaração, pois do seu julgamento pode eventualmente decorrer a alteração do julgado. Como não houve trânsito em julgado ainda, entre o recebimento da denúncia e a data dos fatos, a meu ver, tendo em conta a redução pela metade do prazo prescricional em virtude da idade do réu, ocorreu de fato a prescrição. Nos embargos de declaração, os advogados pediram a extinção da punibilidade de José Tatico com base no artigo 115 do Código Penal. Isso porque ele completou 70 anos de idade, um dia depois do julgamento da ação penal no Supremo. Os advogados ressaltaram ainda que ele fez o pagamento integral dos débitos previdenciários da empresa. Os argumentos foram acolhidos pela Suprema Corte. Os detalhes você confere daqui a pouco no próximo bloco. Você acompanha no programa Grandes Julgamentos do STF dessa semana a decisão do plenário do Supremo que declarou extinta a punibilidade de um ex-deputado federal. O julgamento foi durante a análise dos embargos de declaração em favor de José Tatico. O caso abre um precedente importante da Suprema Corte em processos semelhantes que tramitam na Justiça. O voto de desempate que pôs fim ao julgamento foi do ministro Celso de Mello, o mais antigo da Corte. A sessão tinha sido interrompida em junho do ano passado, com o placar empatado em 5-5. Peço vênia para acompanhar no ponto o voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux, declarando extinta a punibilidade do ora embargante
em virtude da consumação, quanto a ele, da prescrição penal, considerado o que dispõe o artigo 115 do Código Penal. Porque no momento em que esta Corte julgou, está julgando ainda os embargos da declaração, eles já completaram 70 anos. E com o voto de desempate do ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal extinguiu a punibilidade do ex-deputado José Tatico. Prevaleceu a tese do artigo 115 do Código Penal. De acordo com esse dispositivo, são reduzidos à metade os prazos de prescrição quando o autor era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos, como foi o caso do então parlamentar. José Tatico tinha sido condenado a 7 anos de prisão por apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição para a Previdência Social. Na verdade, a legislação brasileira tem oscilado em relação a essa questão do pagamento. A crítica que se faz é que a justiça viraria um balcão de cobrança, em que inicia-se o processo criminal e que o simples pagamento resolveria, o que não acontece com outros crimes, como crime de furto, outros crimes patrimoniais. Essa é a crítica que é lançada. Mas o fato é que a legislação ela tem oscilado, por vezes permitindo que o pagamento antes do oferecimento da denúncia extinga e lida o crime, e por horas admitindo que o pagamento a qualquer tempo extingua a punibilidade. Em 2012, a lei foi novamente alterada para dizer que o pagamento tem que ser anterior à denúncia. Mas como se trata de direito material, os fatos anteriores a 2012, eles continuam sob a vigência da lei anterior, ou seja, permite-se o pagamento a qualquer momento para a extinção da punibilidade. Entendo, digo ainda assim, que a norma consubstanciada no parágrafo 2º do artigo 9º da lei, por revelar-se uma norma benigna, mostra-se apta a incidir, no caso, sobre os fatos delituosos praticados, ainda que em momento anterior da vigência da regra legal em causa. Essas decisões do Supremo que são tomadas em processo próprio, ela vale faz coisa julgada para aquele determinado processo. Agora, é óbvio que em se tratando de uma decisão da Corte Suprema do país, a tendência é que esses efeitos se irradiem para as cortes inferiores e mesmo em primeira instância. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a nossa produção, sugerir um tema, mande um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!